Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências Humanas. E o tema de hoje é Era Vargas. A Era Vargas, pessoal, que é esse período histórico, um período recente da nossa história, da história do Brasil, é um período de 15 anos, de 1930 até 1945, que promoveu significativas mudanças em nosso país. Por exemplo, é nesse período da Era Vargas que nós vamos ver o Brasil se tornar um país industrializado. Nós vamos ver também na questão política, a figura de Getúlio Vargas, como o grande mandatário do nosso país, vai se consolidando. Então hoje nós vamos ver esse período tão marcante em nossa história, que é a Era Vargas. Olha só, gente, a Era Vargas ela vai de 1930 até 1945, ou seja, ao longo de 15 anos, 15 ininterruptos anos, o Getúlio Vargas vai governar o nosso país, tá certo? Aí você pode estar se perguntando, professor, quem é Getúlio Vargas? Vou apresentá-lo agora. Olha só, gente. Então, Getúlio Vargas é esse que vocês estão vendo aí na foto à direita, aí no seu vídeo. Então, Getúlio Vargas, ele vai governar o Brasil de 1930 até 1945. Então, o Vargas, ele vai governar durante muito tempo. O Vargas, ele só vai perder para o Dom Pedro II como chefe que mais tempo ficou no poder no Brasil. Então, Getúlio Vargas, ele vai chegar ao poder depois da Revolução de 1930, que já foi tema de aulas anteriores nossas. Então, o Getúlio Vargas ele vai chegar ao poder em 1930 e vai permanecer até 1945. Às vezes você está aí se perguntando, mas como isso aconteceu, professor? Será que o povo brasileiro deixou? Nós vamos ver a partir de hoje como isso aconteceu, como é que Getúlio Vargas permaneceu no poder durante 15 anos. É muito tempo, não é verdade? Então vem comigo, gente, vem aqui para o slide para a gente entender o que foi a Era Vargas. Como eu falei para vocês agora mesmo, essa Era Vargas, esses 15 anos de poder de Getúlio Vargas, foi um período de muitas mudanças no nosso país. Quando a gente falou sobre a Revolução de 1930, na aula anterior, eu até comentei com vocês que até 1930 o Brasil era um país agrário, ou seja, o Brasil era um país que tinha sua base econômica na agricultura. As indústrias eram raríssimas, eram pouquíssimas as indústrias. Então, quando Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, ele vai investir pesado, sabe no quê? Na indústria de base, que é aquela indústria de metalurgia, de siderurgia, que são aquelas indústrias que vão se instalar ali no eixo, em São Paulo, mais especificamente, e também um pouquinho ali no chamado ABC Paulista. Então, pessoal, veja que Getúlio Vargas ele vai promover uma mudança importante no nosso país, que é esse incentivo à indústria, à industrialização. Isso tem uma consequência significativa na nossa sociedade. Nós vemos o êxodo rural, as pessoas saindo do campo e indo para a cidade para trabalhar nessas indústrias. Nós vemos também surgir a figura do operário, daquela pessoa que trabalha nas fábricas. As cidades vão crescer, principalmente São Paulo. Se você olhar na internet ou sites, a fotos da cidade de São Paulo antes desse período, você vai ver que é uma cidade que tinha uma aparência de uma cidade do interior. As ruas pacatas, tem até uma foto da Avenida Paulista, ali no começo dos anos 1920, que parece uma rua assim, tranquila, e hoje é uma rua super movimentada. Então, esse investimento na industrialização teve consequências importantes para o nosso país. Primeiro, que esse êxodo rural, que vai atrair as pessoas para as cidades, para trabalhar nessas indústrias. O segundo, nós temos o crescimento das cidades, a urbanização acelerada. O Brasil, a urbanização do Brasil, a urbanização brasileira tem essa característica de algo acelerado, das cidades crescendo sem um planejamento ordenado. Ou
um planejamento que extrapolou, né? Às vezes se planeja uma cidade para um determinado quantitativo de pessoas, e esse quantitativo acaba sendo ultrapassado, né, por conta dessas mudanças que vão acontecendo, tá certo? Então veja que o Vargas, ele vai implementando essas mudanças no nosso país e as consequências nós temos até hoje. Alguns estudiosos falam que o Getúlio Vargas, ele foi o presidente responsável por dar início, né, ao Brasil moderno, a esse Brasil que nós conhecemos. O Vargas, por exemplo, ele vai buscar muito profissionalizar o serviço público, né, de criar concursos públicos, de valorizar, né, a análise curricular, né, de fazer uma seleção dos servidores públicos, né, tanto é que ele vai criar um departamento para esse fim, um departamento que pudesse orientar, né, o serviço público federal, né. Então veja que o Getúlio Vargas, ele vai dando uma aprimorada nas questões públicas da administração brasileira, né. Ele vai criar o Departamento de Administração Pública, né, que vai ser muito importante para gerir as ações do governo federal, tá certo? Vamos voltar aqui para o slide? Além disso, ele também vai criar as leis trabalhistas. Então, por exemplo, a carteira de trabalho, o salário, descanso remunerado, né, boa parte das leis trabalhistas que amparam nós trabalhadores, né, eu, vocês, né, que amparam nós que trabalhamos, foram leis criadas por Getúlio Vargas. Aqui nós vemos uma justificativa para as pessoas aceitarem, né, o povo brasileiro, né, aceitar Getúlio Vargas governar o Brasil por tanto tempo, né? Se ele era uma pessoa que estava fazendo tanto pelo país, né, então ele vai governar o Brasil por muito tempo, né? Mas depois nós vamos ver que tivemos um período complicado dentro dessa era Vargas, né? Nós vamos ver, né, na próxima aula. Então veja que o Vargas, ele tinha essa simpatia do povo brasileiro. Ele vai ser o primeiro presidente a governar o Brasil próximo ao povo, né? E ele vai também utilizar muito os meios de comunicação da época que estavam, né, se expandindo no nosso país, né, especialmente o rádio, né? O Getúlio Vargas, ele vai ser o presidente que vai falar diretamente com o trabalhador brasileiro, né? Você, né, que está me vendo aí em sala de aula, né, o rádio era o principal meio de comunicação na década de 30 e 40, e o Vargas vai saber utilizar isso. Ele vai criar a Voz do Brasil, em que ele vai falar diretamente com os trabalhadores. Então, Vargas, ele vai ter, além dessas mudanças que ele vai promover no nosso país, ele também vai tendo o seu pioneirismo, né, sendo o primeiro presidente a falar diretamente com o povo, até essa proximidade, principalmente com a classe trabalhadora, né? Então, Vargas, ele conquista a simpatia do povo, tá certo? Vamos continuar aqui no slide? Além disso, Vargas também, ele vai centralizar o poder em suas mãos. Então, Getúlio Vargas não vai ter, né, durante algum tempo aqui desse período que nós estamos estudando, ele não vai ter uma oposição oficial não, uma oposição, uma oposição firme, uma oposição, como é que eu vou dizer? Uma oposição aceita, vamos dizer assim, né? Uma oposição que existisse de fato nessa época, né? Porque o Getúlio Vargas, ele vai fechar o Congresso Nacional, os partidos políticos, então ele vai poder governar do jeito que ele bem entender. Então, ao longo desses 15 anos, o poder estará onde? O poder está onde? Nas mãos do Getúlio Vargas. Então, tudo estava centrado nele, né? Outro pioneirismo do Vargas vai ser a propaganda. Ele vai saber muito bem utilizar a propaganda, não somente para mostrar as obras do governo, mas para construir uma imagem, né? Que imagem que ele queria mostrar para o povo? Ele queria mostrar para o povo a imagem do pai dos pobres, o cara das leis trabalhistas, né? Isso o blindava muito de críticas, né? Quando alguém criticava o Vargas, né, qual era a defesa dele? Ele falava o quê? Eu estou fazendo o que o povo está querendo, eu estou fazendo aquilo que o povo está pedindo. Então, muitas vezes a pouca oposição que existia, né, contra o Vargas, muitas vezes ficava sem jeito, né, sem discurso, justamente pelas justificativas que o Vargas e seus aliados faziam,
né? Então veja, meus queridos, que o poder, mesmo que o poder seja tão centralizado, mesmo que o Vargas seja um ditador, como nós vamos ver na próxima aula, a imagem que ficou dele foi a imagem do presidente da República, pai dos pobres, das leis trabalhistas, tá legal? Beleza? Então, gente, nós vimos aqui o que foi a Era Vargas, né, que foi esse período de 15 anos em que Getúlio Vargas governou o Brasil, investindo na indústria, criando as leis trabalhistas, centralizando o poder nas suas mãos, tá legal? E como são 15 anos de governo, então, para estudar esse período tão importante que até hoje, né, influencia o nosso país, nós dividimos esse período em três fases. Né? Nós temos o governo provisório, que a gente vai ver hoje, né, daqui a pouquinho. Nós temos o governo constitucional, que nós vamos ver na próxima aula, e o Estado Novo. Então veja, pessoal, que nesses 15 anos, o Vargas ele vai mudando a sua máscara, né? Ele vai mudando a sua fantasia. Né? Nós temos de 1930 até 1934, nós temos um governo provisório, né, que vai ser aquele governo formado após a Revolução de 1930. Nós temos também um Getúlio Vargas que vai governar o Brasil dentro de uma Constituição, por isso que chama governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. E, por fim, nós temos o Estado Novo, que é o período mais tenebroso da Era Vargas, em que ele vai governar o Brasil de uma forma ditatorial, de uma forma autoritária, quando ele de fato governa o Brasil com mão de ferro. Tá legal? Então, pessoal, quando a gente divide a Era Vargas nessas fases, nós fazemos dessa maneira, mas de forma didática, para você entender os momentos desse período, porque 15 anos é muito tempo, né? O Vargas ficou muito tempo no poder. Então, para ficar mais claro a análise, o nosso estudo sobre a Era Vargas, nós acostumamos a fazer essa divisão, tá certo? Então vamos ver o que foi o governo provisório? Vem comigo, gente. Vamos lá. Olha só. O governo provisório, então, ele vai ser formado após a Revolução de 1930. Aí você pode estar se perguntando assim, peraí, professor, mas provisório durou quase 4 anos? Pois é, né? O governo provisório, ele é formado, né, dentro da nossa história, né, ele é formado quando acontece alguma revolução, quando algum governo é destituído. Como assim? No caso do Brasil, tivemos a Revolução de 1930, tivemos a deposição das oligarquias, né, do presidente Washington Luiz. Então era preciso formar um governo provisório, um governo que pudesse dar legalidade às primeiras ações dos novos donos do poder. Um governo que pudesse pacificar a nação, que pudesse apresentar a esses novos donos do poder a situação do país na época e depois se convocaria eleições gerais para escolher o novo presidente da República. Então, quando você viu, né, que o governo provisório foi de 1930 até 1934, você está vendo que de provisório não tinha nada. Justamente porque Getúlio Vargas foi ficando no poder, até que estourou uma revolução lá em São Paulo, né, que quase, né, o obrigou a sair do poder, mas mesmo assim ele continuou no poder. Né? Então, veja, pessoal, que o Vargas ele vai apresentando essas características, né, de detentor de poder. Então, olha só, gente, vem comigo aqui para vocês verem o que foi esse governo provisório. O governo provisório, ele começa, né, com a Revolução de 1930, que vai fechar o Congresso Nacional, ou seja, vai fechar a sede do Parlamento Brasileiro, onde se fazem as leis. Né? Vamos lembrar que nessa época, década de 30, o Brasil, a capital do nosso país era o Rio de Janeiro, então o Parlamento, o Congresso Nacional, funcionava na cidade do Rio de Janeiro, e também dos partidos políticos. Né? Então, como teve uma revolução, o que os revolucionários fizeram? Fecharam o Congresso e acabaram com os partidos políticos. Por quê? Porque toda essa estrutura política, ela estava, né, a serviço do governo anterior, do governo que foi deposto. Então era preciso fazer uma reforma
para que estruturasse, né, uma nova política dentro do nosso país, tá certo? Vamos continuar? Além disso, nós temos também a anulação da Constituição de 1891. Essa Constituição aqui, pessoal, ela foi a primeira Constituição republicana. Então veja que em pouco tempo ela já foi anulada. E por que ela foi anulada, professor? A mesma coisa com o caso do Congresso e dos partidos políticos. A estrutura política, ela estava, entre aspas, viciada, ela estava a serviço do governo anterior. Então era preciso fazer, digamos assim, um limpa, né, uma reforma, para que pudesse se adequar aos novos donos do poder que tinham chegado. Tá legal? Uma coisa interessante que eu chamo a atenção para vocês aqui no slide, que vocês estão vendo aí na tela, é isso daqui, ó. O Getúlio Vargas, ele vai governar por decreto-lei. Ou seja, se não tem Congresso, se não tem partido político, se não tem Constituição, o Vargas vai governar a partir dos seus decretos que vão ter força de lei. Então vocês estão vendo agora como que o Vargas vai acumulando esse poder de quem tem o poder de fazer a lei é o Congresso Nacional, são os parlamentares, né? Eles que têm o poder disso, e não o executivo, como era o Vargas. E por fim, esse governo provisório vai ter também uma guerra civil em nosso país, né, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, quando os paulistas, percebendo essa permanência excessiva de Getúlio Vargas no poder, vão se rebelar e vão entrar em confronto com as tropas do governo federal. Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo foi bombardeada, né, pelos aviões, né, do governo. Muitos jovens morreram, né, lutando contra o governo de Getúlio Vargas, que desde aquela época já era chamado de ditadura, né, mas os paulistas vão perder a guerra, né, as tropas federais vão derrotar os revolucionários paulistas, porém, o ideal da Constituição, por isso Revolução Constitucionalista, vai permanecer. E o Vargas vai, né, fazer uma Assembleia Constituinte que vai elaborar uma nova Constituição brasileira que será colocada em prática em 1934, tá certo? E na próxima aula nós vamos ver o que foi essa Constituição de 1934, tá certo? Muito obrigado, meus queridos, pela presença, pela participação de vocês. Eu espero vocês na próxima aula. Aquele abraço, fique com Deus, até mais.